Mas vamos à palavra de hoje, vamos lá. Então abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler versículos 15 a 17. Todos acharam? Vou ler. Poderia ler desde o 12, vou ler desde o 12, mas a tônica é o versículo 16. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aqui está a tônica, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vou ler de novo 16. Só essa primeira parte. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vamos orar. Deus querido, nós dependemos muito de Ti para falar, Senhor, para entender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento. Aqui estão esses irmãos, aqueles que nos assistirão e ouvirão lá no YouTube, pela internet. Abra o nosso entendimento, me dê graça para poder falar, Senhor. Para poder falar, que Te agrade, que venha do Teu Espírito esta fala, este arroz com feijão que vamos falar hoje. Assim nós oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 16. Preste atenção, habite ricamente em vós. O que tem que habitar ricamente em nós? A palavra de quem? A palavra de Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala assim, habite dentro de você de uma forma rica a palavra de Cristo? O que é palavra de Cristo? Por que ele fala palavra de Cristo? Porque ele especifica palavra de Cristo, e tem que habitar ricamente em nós. O que é palavra de Cristo? Vou fazer pergunta para você. Se eu vier aqui contar a história da prosperidade de José, é bonito, mas isso é a palavra de Cristo ou é a palavra do judaísmo da história de José? É a palavra de Cristo? Não! É a história do povo de Israel, da velha aliança que aconteceu com José. É bonito ver o mar vermelho se abrir e Deus abriu, Moisés levantou um cajado. Dá até para fazer tema de campanha, o cajado ungido, né? E vender para você um monte de cajadinho para você levantar na tua casa, te enganar, mas o mar dos problemas não vai abrir. É bonita essa história, passa o filme, os 10 mandamentos, todo mundo até arrepia vendo o mar abrir, não é verdade? Mas isso aí é a palavra de Cristo ou não? Não é, é bonito, está na Bíblia. Mas faz parte lá da velha aliança, da libertação daquele povo judeu, de Israel. Você não é judeu, você não é de Israel. Elias fez cair fogo do céu, né? É bonito ou não é? Caiu fogo do céu, matou os profetas de Baal. É bonito ou não é? Mas isso aí é a palavra de Cristo, está lá no Velho Testamento. Nunca mais caiu fogo do céu, nem no Novo Testamento. É bonito, está na Bíblia, mas é a palavra de Cristo, não é a palavra de Cristo. O que Paulo tem em mente quando ele fala a palavra de Cristo? Ele tem em mente o quê? O Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Você tem que saber, por isso que eu repito isso bastante, você tem que saber muito disso. Historinha
arroz com feijão para criança. A Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento. Está lá, você abre a Bíblia ali, está ali. Velho Testamento, história do povo judeu, tudo que Deus fez na velha aliança. Qual aliança que estava em vigor no Velho Testamento? A aliança da lei. Através de sangue de animais, lá se construía o templo. E se fazia todas as coisas. É a velha aliança. A velha aliança era a aliança de quem? De Deus com o povo judeu, com os judeus, com os hebreus. Sim ou não? Muitas promessas da velha aliança é para o povo daquela época, o que eles estavam vivendo naquela época. Não tem nada a ver com a nova aliança, com o Novo Testamento. Está na Bíblia, foi inspirado por Deus? Foi, está na Bíblia. Mas é velha aliança. Muitas coisas de lá, que estão lá, que foram promessas para os judeus, se cumpriram e não tem nada a ver com a igreja, comigo e com você, que viemos a encontrar Cristo depois da cruz, séculos e séculos depois. É bonito, aquilo lá é bonito, mas não é a palavra de Cristo. Vocês entendem ou não? Eu posso pegar você, levar você para o Velho Testamento como pastor e ficar ensinando o Velho Testamento e levando você a fazer as mesmas coisas que estão no Velho Testamento. Vamos lá fazer, vamos subir no monte, né? Vamos fazer a campanha das muralhas de Jericó, vamos fazer a campanha do cajado, vamos fazer a campanha dos bois de Gideão e ficar com a tua cabeça na velha aliança, levando você a uma fé dos hebreus, a promessas do Velho Testamento que não tem nada a ver com a nova aliança. E você vai ficar lá cheio de véu na mente, não consegue entender o que Cristo fez na cruz. Fica cego, fica cheio de véu. E é assim que a maior parte das igrejas estão hoje. Elas estão no Velho Testamento, presas nas coisas da história do Velho Testamento. E elas fazem campanhas do Velho Testamento. As práticas que elas fazem é tudo Velho Testamento. Elas andam que nem judeus. Eles põem aquele negócio, aquela roupa que nem de judeu em cima, e estão pregando o tempo todo parecendo judeu, mas não é judeu. Se você vê isso ou não? Agora me responde, isso é palavra de Cristo? Não é, mas está na Bíblia, está. Mas é velha aliança. O que Paulo tem em mente quando ele fala assim, palavra de Cristo? Palavra de Cristo, ele tem em mente a nova aliança. Tudo aquilo que começou na cruz, onde Jesus Cristo disse, está consumado. O que quer dizer consumado? Tudo que tinha que ser feito para o homem ser salvo, liberto, se tornar filho de Deus, receber o Espírito Santo, ser liberto do império das trevas, ter a vida eterna, já foi feito na cruz, está consumado, acabou, não tem mais nada para fazer. Cristo na cruz cumpriu a velha aliança, nos libertou de tudo aquilo, estabeleceu no sangue dele o Novo Testamento, a nova aliança. Toma a ceia e fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue, e vive afundado na velha aliança, só prega aquilo, e não entendeu o que é a nova aliança ainda. Eu sei que ele entende isso, dá um nó na cabeça, fica, né? Então o que Paulo tem em mente quando ele fala, você tem que ser rico, tem que habitar dentro de você de uma forma rica, a palavra de quem? De Cristo. O que ele tem na mente? Está bem claro isso, você entende que você é a igreja, eu falo isso 1000 vezes, a igreja existia no Velho Testamento, procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, só existe os hebreus, o povo de Israel, os reis de Israel, os profetas maiores, profetas menores, a velha aliança, os sacrifícios, as guerras, tudo no Velho Testamento. Quando surge a palavra igreja, a primeira vez que a palavra igreja é dita, em Mateus 16, quando Jesus Cristo disse que ele era a pedra, ele era o fundamento da igreja, e sobre esta pedra a igreja seria edificada. Então a igreja só existe no Novo Testamento, que é você e que somos nós. Igreja não é construção, não é prédio. A gente fala assim, eu vou na igreja. Não, você deveria falar assim, até eu falo assim às vezes, de tanto costume. Deveria falar assim, eu vou me reunir como igreja, porque eu sou a igreja. Então a igreja surge no Novo Testamento, é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, são as pessoas salvas,
que foram redimidas pelo sangue da cruz, os filhos de Deus gerados, nascidos de novo. Surge a igreja na nova aliança. Se eu não souber, presta atenção, se eu não souber distinguir o que é velho, o que é novo, e ficar nessa mistureba toda, eu nunca vou entender a obra de Cristo na cruz. Eu nunca vou entender que já fui liberto, que já sou salvo, que o diabo já foi despojado e destruído. Eu nunca vou entender que eu sou selado definitivamente com o Espírito Santo, justificado. Eu nunca vou entender essas coisas. Que a velha aliança cria um grande véu na mente da pessoa e ela não passa da cruz, ela não passa da cruz. Ela vem até a cruz, para ali e volta para trás. Então, para você entender que Paulo tinha em mente, vamos ler algumas coisas. Gálatas capítulo 1, vamos lá. Gálatas, você está em Colossenses. Gálatas capítulo 1. Esse é o arrozinho com feijão. Eu sei que aqui na igreja eu já falei muito isso. Vocês já estão acostumados. Poderia até dizer, o pastor está repetindo. Mas sabe por que eu estou falando assim sempre? Porque tem 5.300 inscritos naquele nosso canal. E eles estão ouvindo essa palavra e se despertando em todo o Brasil, até fora do Brasil, acordando para o Evangelho, saindo do sistema religioso, que se tornou corrompido, que só anda atrás de dinheiro, que tudo é envelope, oferta e sacrifício, e voto, e dá tudo que tem. Então, começando a enxergar o Evangelho da graça de Deus, que tudo é de graça. Deus não cobra por nada, bênção Ele não cobra por nada, tudo é dado gratuitamente, mas o sistema cobra e exige que você pague. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1. Eles estão ouvindo, e vocês também. Gálatas 1, eu não cheguei lá ainda, peraí. E vamos ler versículos 11 e 12. Veja bem o que Paulo fala. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, repare bem, ele fala a palavra evangelho, as boas notícias de grande alegria. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, no capítulo 9 de Atos, você conhece a história, Paulo estava indo para Damasco com autorização, cartas, para prender aqueles que estavam nas sinagogas e trazê-los presos a Jerusalém. Ele está lá furioso, Jesus aparece no caminho, ele cai por terra, fica cego, Jesus se revela para ele, abriu o entendimento dele, ele conheceu quem era Jesus, e a partir daí Jesus começa a revelar para ele qual é o ministério dele, a pregação do evangelho da graça de Deus. A pregação de quê? Do evangelho da graça de Deus. Deus revelou, Jesus revelou a ele, e ele fala, o evangelho que eu recebi não vem de homem não. Não foi nenhum homem que veio me dar 3 meses de seminário e me pôr atrás de um púlpito para fazer que nem papagaio tudo que o líder principal quer que eu faça. Não. Recebi direto do Senhor Jesus Cristo por revelação. Atos capítulo 20, vamos lá, vamos ver o que Paulo fala do ministério dele. Atos 20, 24, Paulo fala aqui o que era o ministério dele, o trabalho dele, por que ele foi chamado, o que ele pregava. Então no versículo 24 de Atos 20 diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor. Qual foi o ministério que ele recebeu do Senhor e qual foi a carreira dele? Olha o que ele fala: para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo, e o ministério dele que ele recebeu do Senhor era testemunhar, pregar esse evangelho da graça de Deus, que tudo foi feito na cruz, nós somos salvos pela graça, libertos pela graça, tudo que Deus tinha que dar para o homem, Ele dá gratuitamente, não tem custo. Qualquer ação de Deus em favor do homem, não se cobra nada, não tem custo de nada. Não tem envelope, não tem cobrança em dinheiro.
Não tem essas coisas. É graça e tudo é de graça. Agora o sistema, a religião é que faz isso. Então ele fala assim: habite ricamente em você, dentro de você. Qual palavra? A velha aliança. Qual palavra? A palavra de Cristo, aquilo que Cristo veio trazer. Esse evangelho da graça que Deus veio trazer através do Cristo crucificado, o sacrifício perfeito. A graça foi derramada através de Cristo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então vou contar uma historinha que eu já contei para vocês. Vocês estão cansados de ouvir. 2 irmãos foram fazer uma caminhada, né? De novo, pastor, de novo. E eles estavam passando umas lutas espirituais. De vez em quando eu mudo uma frase, mas o pensamento é o mesmo. E eles saíram para caminhar, eles estavam conversando. O que estava se passando com eles? Estavam insatisfeitos. Uma hora se sentia bem, que Deus estava pertinho. Outra hora se sentia mal. Mais se sentia mal do que se sentia bem. Aí eles estavam, quando estava na igreja, aquela alegria, aquela coisa toda, assim, na igreja, acordava segunda-feira já. Aquele mal-estar, como se nada do que tivesse acontecido na igreja fosse real. E faziam as campanhas e os votos, faziam todas as coisas, mas por dentro deles não tinha convicção de nada. Eles estavam desarmados, abatidos, vazios. Eles estavam trocando essa ideia, fazendo uma caminhada. Aí o céu foi chegando umas nuvens, fechando, veio um vento forte, começou uma chuva de vento, aquela chuva forte. E tinha uma pequena cobertura, eles pararam lá. E na frente deles tinha um terreno e um eucalipto bem lá no meio, aquela árvore bem grande. E começou aquele vento forte, a chuva, eles ali. E o vento batia, o eucalipto ia, né? Você já viu o eucalipto grande em ventania ou não? Já viu? Aquilo faz... parece um leque, né? E vai para lá, enverga, em frente de casa tem um monte. Aí volta. E eles ficaram observando aquele eucalipto, ia, parava, voltava, mas não saía do lugar. Aí eles entenderam, por que esse eucalipto suportou toda essa ventania, essa coisa toda, vai para lá, vem para cá, e não foi vencido, permaneceu firme. Aí eles entenderam que Deus falou assim com eles. Por quê? Porque tem uma parte invisível que vocês não estão vendo. São as raízes. Elas estão bem fundas na terra. Vocês não estão vendo, é uma parte invisível. Mas ele suportou tudo aquilo do lado de fora, porque tinha raízes firmadas na terra. Aquelas raízes sustentaram todo o peso, toda a afronta, toda a luta, todo o vento que vinha contra ele e prevaleceu. Estão entendendo ou não? Então, o que é? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. É justamente isso, meus irmãos. Presta atenção. Se não houver um trabalho de ensino, olha o conselho que eu vou te dar. Você pode dar valor ou não. Se o evangelho não for exposto para você e pregado, se você não for construído pelo ensinamento do evangelho, não esmiuçar o evangelho da graça de Deus, não entender a obra da cruz, não deixar essas coisas se enraizar profundamente dentro de você, você nunca vai ter segurança na sua vida espiritual. Você nunca vai ter certeza da salvação eterna. Se a coisa não crescer, se não houver dentro de você, num campo invisível, raízes da palavra de Deus, a palavra habitando de uma forma rica, a palavra de Cristo, não é invenção, não é velha aliança, não é campanha, não é voto, não é envelope, não, nada dessas coisas. A palavra de Cristo, se não tiver enraizado em você, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida sem sabor, não vai ter alegria, não tem paz no coração. Vai na igreja, cumpre tudo que eles pedem, dá até o que não pode dar, fica sem nada, empobrece, e não cresce, não entende nada. Qualquer coisinha é uma pessoa abalada, insegura até naquilo que crê.
Olha, eu não sou criança na fé. Já fazem mais de 40 anos que eu estou nesse ritmo. Então estou te dando um conselho certo, sábio, por experiência. Se você não conhecer o que é evangelho, não trabalhar em cima disso, não for ensinado, não for construído, você não entende a grandeza e o poder da obra da cruz. Não entende. Vai ser abalado por qualquer coisa. É por isso que tem um monte de gente que foi para a igreja, foi explorada, não quer mais saber de igreja. Acha que evangelho é essa coisa que não é evangelho. Acha que evangelho é essa pedição de dinheiro que não para mais. 5, 6 ofertas no culto, carnê disso, carnê daquilo. E vai achar que evangelho é isso, mas evangelho não é isso, isso é mentira. Isso é uma perversão que existe dentro da igreja. Não conhece a palavra de Cristo. Depois vai viver abatida, vai viver a vazia. Como se Deus não fosse presente. É fácil de largar tudo e voltar para trás. Não tem alegria de ser uma pessoa salva. Você entende isso? Estou muito agressivo, não? Posso falar assim? Olha, presta atenção. Eu vivi 2 fases da minha vida. Os primeiros 20 anos é quando eu não entendi o evangelho. Porque eu participava de todas essas coisas que eu prego contra hoje. As campanhas, os haramantaia, halabacúria, halabarraia, as falsas línguas. Sobe monte, desce do monte, grita, passa óleo em tudo. Eu participei 20 anos dessa cegueira santa. Nunca tinha entendido o evangelho. Vocês já sabem disso. Participei desse sistema arrecadador, essas coisas todas, que não levam o homem a nada, só a pobreza espiritual. Mas quando eu entendi o evangelho da graça de Deus, e já era pastor, quando eu entendi a verdade, ficou 2 coisas diante de mim. Ou você continua nessa ladainha, mantém a aparência das coisas, né? É fácil. Profetiza a bênção, profetiza a vitória. Fala que tudo vai acontecer. Fala que a vida vai mudar. Enche as pessoas de envelope disso, envelope daquilo. Vai prosperar, vai prosperar. Continua assim, tudo bem, é tudo mais fácil. Ou vai pregar a verdade e destruir tudo aquilo que você construiu na mentira. Você entra em crise, por quê? Estou 20 anos nisso. Estou descobrindo que eu fui justificado, que a salvação é pela graça. Que esse monte de óleo nas cadeiras, na cabeça, na testa, na parede, na janela, é tudo um feitiço, uma macumbinha disfarçada que injetaram dentro da igreja. Perverteram o evangelho. Eu descobri que Deus sustenta a igreja e não precisa manipuladores para a igreja ter recurso. Se Deus é o dono da igreja, Ele vai sustentar. Da forma que Ele quer, a coisa tem que ir, não pode parar. Não precisa explorar ninguém, não precisa enganar ninguém. E agora, você vai fazer o quê? Sabe o que eu tinha que fazer? Largar tudo, abandonar tudo. Eu não vou mais falar esse falso evangelho. É que nem a pessoa que está trabalhando há 30 anos no lugar e você de repente fala assim, você é mandado embora, você está assim, para onde eu vou ir agora? O que eu vou fazer? Entra até em crise. Entra até em crise, fica até meio deprê. E agora? O que eu vou fazer? Eu sempre trabalhei, me aposentei, graças a Deus, né? Trabalhei desde os 14 anos, direto, sem parar. Trabalhei muito. Quer saber de disciplina de trabalho, de acordar às 5 horas da manhã, ir trabalhar, voltar, estudar, ir para a igreja? Essa disciplina ferrada. Eu vivi isso 35 anos, eu sei o que estou falando. Ou começa de novo, vai ficar nessa ladainha. Aí tive que começar do zero. Larguei tudo, abandonei tudo, para começar a falar desse evangelho da graça de Deus, da palavra de Cristo. A palavra de, que é o que? A nova aliança, é o evangelho. Vocês aceitam isso? Estou muito bravo, não? Deixa eu ilustrar essa palavra que eu estou falando com você. Antes, deixa eu ler um texto com você aqui. Vamos lá para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3.
ou melhor, Efésios capítulo 4. Se a palavra não tiver rica dentro de nós, se eu não aprender, eu não tenho uma estatura de gente grande. O que é o crente maduro? É aquele crente que não vive mais pela fé de ninguém. Ele não depende mais de ninguém para ser crente. Ele já aprendeu a verdade, ele aprendeu a discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Ele não cai no conto desse que vem pela televisão toda hora, essa pedição de dinheiro, essa venda de produtos, essa coisa religiosa de venda que vem pela televisão. Ele já discerniu isso. Ele sabe entrar em qualquer igreja, ouvir, avaliar e não ser preso por ninguém que está ali. Ele sabe o que é um verdadeiro pregador e um falso profeta. Ele é maduro, ele é liberto, ele é autônomo na fé dele, não depende de ninguém. Não precisa de oração de ninguém. Ele já aprendeu que a oração dele funciona. Quando ele ora, Deus responde. Ele não precisa de oração forte. Ele está livre dessa coisinha que amarra as pessoas dependendo de outras. Ele está livre disso. Ele tem a sua própria opinião, conhece a palavra. Isso é um crente maduro. Agora, enquanto ele é influenciado por outros, né? Enquanto ele depende da oração da irmãzinha, eis que te digo, estou vendo um olhinho na tua cabeça, receba. Ele ainda está com essa visão, ele está totalmente cego. Eu vou ver o que Deus vai falar. A palavra não fala, tem que ir atrás de alguém que vai ter uma palavra para Deus falar. Mas mudando, Efésios capítulo 4. Versículo 11. E ele concedeu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. O que ele está dizendo? Ele levantou esses ministérios para aperfeiçoar as pessoas, levar elas a uma maturidade, uma estatura de gente adulta, uma estatura de Cristo, um homem maduro, uma mulher madura, alguém que conhece o Evangelho, que a palavra habita no coração dele, ele conhece a verdade, ele luta pela verdade. Se ele faz alguma oferta, alguma coisa, é pela verdade, porque se prega a verdade, não para ganhar dinheiro através de oferta. É uma estatura madura de Cristo. Esse é o alvo de qualquer pregador, presta atenção. Todo pregador verdadeiro tem que buscar em primeiro lugar o aperfeiçoamento das pessoas, tirar as pessoas da criancice espiritual, da meninice, da ignorância. Não é ver as pessoas como ovelhas para tomar a lã delas e ficar tomando o leite delas, não é isso. Ele tem que ter prioridade. Eu preciso levar esse povo que Deus confiou na minha mão a ser aperfeiçoado, a amadurecer, a crescer na fé, a ser independente, a ser livre. Tem que ser o anseio, o desejo, a força do coração dele. Porque qualquer outra coisa se torna falso. Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Em todas as cartas que ele escreveu, ele exorta a pessoa, consola, mostra o caminho, para cá, para lá. Nunca viu Paulo pedindo nada para eles. Vê se alguma vez Paulo pediu alguma coisa para eles. Mas trabalhava, mesmo de longe, escrevia para com que eles fossem aperfeiçoados, largassem a meninice, amadurecessem, compreendessem, crescessem, vissem a glória de Deus, a grandeza de Jesus Cristo. O trabalho intenso dele foi para isso. Ele era o verdadeiro apóstolo. Então, se o coração do pastor fugir disso, ele vai perder a sensibilidade, ele vai entrar pelo corredor da religião. E se ele ainda vive dependendo da igreja, recebe salário da igreja, ele só vai pregar coisa boa para ter bastante arrecadação. Ele vai se perverter nisso, para não faltar o salário dele. Vocês entendem ou não? Vai viver disso. Vai privar as ovelhas da verdade. Então ele diz assim: até que todos, versículo 13, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha lá, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem o erro. O que é um menino agitado de um lado para o outro? Você está vendo aquele bebezinho ali? Mãe, não leva mal que eu vou falar isso. É um menino, olha lá. Pega a bolinha, ele nem sabe que ele está num culto. O negócio dele é o mundinho, é uma bolinha, 2 passinhos, mamãe, papai. Ele está aí agitadinho, coisa mais natural para a idade dele. É ou não é? O que é um menino agitado na Bíblia? É alguém que não cresceu, que não habita nele ricamente a palavra de Cristo. Ele é levado ao redor por qualquer besteira que se falam, qualquer vento de doutrina. Ele é levado, ele é enganado facilmente. Por todo vento de doutrina ele é enganado por quem? Pela astúcia de homens que induzem as pessoas ao erro. Então quem é o menino na Bíblia que aparece aí? Aquela pessoa que não conhece o Evangelho, que não tem a palavra habitando dentro do coração dele, não foi construído, não tem a raiz do Evangelho dentro do coração, não sabe as coisas da nova aliança, porque só vive na velha aliança, e ele é levado por todo o vento. O que falarem para ele, ele vai obedecer. Ele é totalmente cego. Ele é totalmente cego. E o menino é fácil ser enganado, gente, como as crianças são fáceis de ser enganadas. Dá uma coisinha que você vai, que ela gosta, que você, na hora ela muda e vai pegar aquilo e muda, sim ou não? Eu tenho uma neta, quando ela está agitada, eu falo assim para ela: vamos lá no Bergamini comprar um docinho. Vamos, mudou na hora, não está querendo fazer lição, não quer comer, está estressada. Eu falei que comprar um docinho no Bergamini, que é o mercadão que tem aí, ela faz a lição, acalma, eu vou lá dar uma bananinha doce assim para ela, ela fica feliz da vida. Está vendo o que é um menino? É assim, é fácil de ser enganado, de ser explorado, de pegar as coisas que ele tem. Eu troco as coisas com ela na maior. Não sabe o valor das coisas ainda. Então a igreja está repleta de gente que foi atraída pelos programas de televisão, que prometeram para eles que se eles forem lá, o casamento vai dar certo, eles vão ficar ricos, eles vão se tornar empresário, eles vão ficar ricos da noite para o dia, eles vão ter aquele carrão, aquelas mansões, eles vão comer o melhor da terra, eles vão ficar ricos. Mas para ficar rico tem que fazer o que eles querem, dar o dinheiro que eles pedem. Vocês estão entendendo ou não? Eles falam, essa é a condição. Então vai esse monte de gente sofredora, esse monte de gente que Deus está chamando para conhecer o Evangelho, é atraído por esses programas de televisão, entra nesses lugares como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha lá o que Paulo fala isso naquele tempo. Ele diz assim: ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem a pessoa ao erro. Então eu vou dizer uma coisa: todo pregador, apóstolo, seja lá o que for, que induzir a pessoa a errar, que induz a pessoa ao erro com artimanha, isso vai custar caro para ele diante de Deus. Olha o que eu estou te dizendo. Gente que tem TV na mão, horários e só prega enganação, não prega a verdade, induz um monte de gente ao erro, isso vai custar caro para eles. Vai ou não? Então esses meninos não têm o Evangelho. Olha como nós precisamos trabalhar. Olha como eu preciso trabalhar e falar do Evangelho. É uma guerra, cansa. Mas só assim alguém vai ser liberto do sistema, vai encontrar pouco a pouco e vai se levantando de tudo isso. Eu tenho umas coisas aqui para mostrar. Devo ou não devo? Acho que eu não vou mostrar. Então vamos aqui algumas coisinhas. Eu andei recolhendo alguns envelopes. Não é para dar para você, é para te ensinar. Para ensinar aquele que está na internet, né? Tá bom? Bom, aqui não aparece nada. Aparece aqui a bandeira do Brasil, né? Tá aqui, ó. Esse mês é o mês, dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Sim ou não? E está aqui, ó. O que é isso aqui? O mês da independência. Ó, tudo, ó, presta atenção. Tudo que se faz é ligado ao dinheiro, a envelope e prometer coisa para vocês.
o mês da independência. Então, está vendo aqui verde e amarelo ou não? Então esse é o mês, olha a criatividade, olha a indução ao erro. Então o Brasil se tornou livre 7 de setembro, data nacional, Dom Pedro livrou o Brasil de Portugal. Você cantava isso quando era criança? Eu cantava. Cantava meio vermelho, mas tinha que cantar sozinho lá na frente, gente, era duro. Minha professora era uma meia alemãzona assim, braba, com uma régua desse tamanho e papa. Ai meu Deus, e ela, 7 de setembro. Cantava assim na frente dela, senão até tremia. Então se inventou aí o óleo da independência. Eu preciso falar essas coisas. Vai para a internet, ninguém identifica o que é, o que não é. O que é o óleo da independência? É um óleo ungido, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem ao erro. Essas pessoas fazem isso porque não tem, a palavra não habita ricamente no coração delas. Então eu vou pegar esse óleo da independência, vou me ungir ou passar na minha casa, mas espera aí, eu tenho que pegar o envelope da independência. Vocês estão entendendo ou não? Tudo é ligado ao envelope, a você dá dinheiro, mas pastor, só falar assim, ninguém vai dar nada na igreja. Se não der, eu fecho tudo e vai embora. Aí eu me livro desse peso. Para mim, não tem mais que se preocupar com o que pregar, não tem que lutar pela verdade. É tudo contra, você tem que falar essas coisas, mas o sistema é tudo contra você. As pessoas não gostam de você porque você fala isso, elas vêm contra você. Te amaldiçoam, né? Não gosta de você. É uma canseira para mim isso. Deixa para lá. Então quer dizer que eu vou pegar um tal de óleo da independência. Isso passou na minha porta lá. E na oportunidade, é assim, na oportunidade, venha pegar o óleo da independência. Independência do quê? Quer dizer que se eu passar esse óleo, eu vou virar independente financeiramente, independente de tudo. É a proclamação da república na minha vida. É mais que está consumado da cruz. Você pegar o óleo, o envelope da bandeira do Brasil, da independência, e fazer oferta que eles estão pedindo, que já tem uns 30 envelopes, esse é o 31. Aí eu vou proclamar a independência, eu vou ser liberto do aperto financeiro, se eu estiver doente eu vou ser curado, se eu estiver desempregado eu vou virar empregado, se eu estiver solteiro eu vou casar. É independente. Isso é evangelho, meus irmãos. É evangelho isso ou não? Não é. Não existe essas coisas. Então o menino, aquele que não aprendeu a palavra, que não é maduro na fé, que não foi ensinado, que não está enraizado, ele vai acreditar em qualquer besteira que falarem para ele, e vai obedecer, e vai achar que isso é Deus, que isso é Jesus, que isso é igreja, e vai sofrer um dano por causa dessas coisas. Vai ou não vai? Ele é menino, inconstante em todos os caminhos dele, agitado, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Outro aqui, ó. Gideão. Como Gideão é famoso. Em certos lugares ele é mais famoso que Jesus. É mais fácil falar de Gideão do que de Jesus, porque é tanta campanha do Gideão. Fala a verdade. Gideão está onde? Lá na velha aliança. Alguma vez Paulo orientou a fazer campanha de Gideão na Bíblia? No Novo Testamento? Nunca. Paulo nem falou de nada disso. Nunca levou a igreja para fazer campanha de Gideão. Levou? Nunca. Levou? Mas o menino na fé, aquele que não aprendeu as escrituras, que não aprendeu o que é evangelho de verdade, que é nova aliança, ele vai ser levado ao redor por todo o vento de doutrina. E está aqui, ó. Jerusalém, fonte de Gideão. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam água, eu vos levarei e vos entregarei os medianitas. Está aqui, ó. O envelope de Gideão. O que eu tenho que fazer? Tudo tem um custo. Tudo é ligado ao envelope. E o menino na fé, aquele que, eu tenho que repetir muito isso, tá? Para ficar na mente. Aquele que não conhece o Evangelho, não sabe nada da graça de Deus, só vive no Velho Testamento, só campanha e pregação da velha aliança, não entende a obra da cruz, não sabe nada do Cristo crucificado, porque não ensinaram. Ele é menino na fé, ele é induzido
a fazer essas coisas, ele vai acreditar que se ele... Gideão venceu com 300, né? Então ele vai dar 300 reais. Eu estou acrescentando, não sei se é isso. Mas está aqui o número 300. Não tem campanha do Salmo 100? O que diz o Salmo 100? Aleluia, glória, aleluia. Então, campanha do Salmo 100, você tem que dar 100 reais da campanha do Salmo 100. Aí você vai, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Não tem essas invenções que Deus revelou. Quando Deus subiu no monte, teve uma revelação e desceu e mandou fazer. E os meninos na fé, que não sabem, que não conhecem, vão ser induzidos ao erro. Gideão, Velho Testamento, Juízes capítulo 7. Vocês estão entendendo o que é o menino da fé? Meu irmão, é a pior coisa você pegar alguém ingênuo na fé e enganar essa pessoa. Mesmo em nome de Deus, é perigoso isso. Você não sabe como isso pesa, isso é destrutivo. Diante de Deus não vai parar um fio de cabelo de pé quem praticou isso. Não vai. Você pode se safar aqui na terra, mas a justiça de Deus não vai falhar. Não vai falhar. Você acha que vai falhar? Não vai falhar. Agora está aqui. O envelope. Vou mostrar só o lado branco. Filma só o lado branco. Mas do outro lado só eu estou vendo, você não vai ver. Nome, endereço, telefone, SIC, RG, CPF, senha do cartão. Senha do cartão? Você vai sacrificar o teu cartão de crédito com senha? Dízimo do vale refeição, dízimo do vale transporte. Se a sua mulher te der, se a sua mulher deu 100, se você deu 100 reais para ela ir na feira, pega 10 porque tem que pagar o dízimo do Senhor. Os caras fazem um cadastro. Seu nome, endereço, telefone, zap, tudo que você tem. E tudo que você dá, você tem que marcar ali. Aí você dá, eles fazem um cadastro. Esse aqui dá tanto, aquele dá tanto, esse dá tanto, esse dá tanto. Faz a contabilidade. Bom, nós temos o zap dele, nós temos aqui o endereço dele. Qualquer coisa, se ele falhou no mês, manda uma mensagenzinha. E quando tiver faltando dinheiro, fala, você poderia nos ajudar? A maior parte deles, quando a pessoa liga para pedir ajuda, já anota zap, RG, SIC, telefone, já anota tudo. E fica mandando mensagem toda semana, ajuda com tanto, o apóstolo está pedindo. É uma parafernália é uma coisa do inferno. Isso é que é uma coisa do inferno. Agora, igreja não tem que ter nome de ninguém. Que igreja é essa que você tem um cadastro lá, que sabe onde você mora, quanto você ganha, SIC, RG, telefone, e qualquer coisinha, se você deu mancada, não deu dízimo, vão te cobrar, alguém vai te ligar. Isso não é igreja, isso é sistema, sim ou não? Agora os novos na fé, os novinhos na fé, os neófitos, os meninos agitados de um lado para outro, que não tem a palavra de Cristo no coração, que não entenderam o Evangelho, eles vão fazer essas coisas. Eu conheço uma pastora aqui da região que fez um cadastro. Todo mundo que ligava para a rádio, tinha lá uma ajudante que pegava o nome de todo mundo, o endereço, o telefone, o WhatsApp, tudo. E ficava o tempo todo mandando mensagem. Estamos precisando tanto para isso, estamos precisando tanto para aquilo. Imagine uma programação de rádio que pega São Paulo. Quantas irmãs, ainda faz aquele culto de mulheres, aquela coisa. Quantas irmãs vão... Nossa, as mulheres são sensíveis para serem enganadas. É inacreditável. E vão dar o WhatsApp e tal, aquela coisa. Ela fez um cadastro de centenas de pessoas, de semana inteira mandando e pedindo. Virou uma empresa de pedir coisas. Você acha que isso aí é evangelho? Acha ou não? Por que as pessoas obedecem a isso? Porque não tem a palavra de Cristo enraizada no coração. Pastor, o senhor não tem medo de... O senhor não tem medo que ninguém mais da igreja vai dar, a igreja vai parar de dar alguma coisa? O que eu posso fazer? Cada pregação que sai no YouTube, para você ver como as pessoas são tão exploradas, que quando tem que ajudar, onde tem que ajudar, não tem mais coração para isso. Cada vídeo que sai no YouTube, aparece lá no pé, assim, se você quiser contribuir com essa obra, que é esse ministério,
Parece lá uma conta do Bradesco. Tem gente que me liga, me faz 30 perguntas por dia, eu tento ajudar da melhor forma pelo Zap. Tem pessoas que falam, eu fui liberta do sistema, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Mas de tanto que elas foram exploradas, elas não ajudam a gente em nada. Tem 6 pessoas, eu quero até agradecer a elas. Se elas assistirem esse vídeo, eu vou agradecer. Tem 6 pessoas simples que mandam uma sementinha para o ministério, tudo coisinha pequena, mas gente de bom coração. A maior parte do povo foi tão explorado, está tão ferido nessas áreas, que não tem mais coração para ajudar aquilo que precisa ser ajudado. Não tem mais coração. Agora, vou mudar alguma coisa para crescer? Isso não vou mudar nada. Tudo depende de Deus. Vocês entendem ou não? Né? As pessoas querem te sugar, perguntam, querem isso, querem aquilo e tal, mandam 1000 bom dia, 1000 boa tarde, 1000 boa noite, 1000 cafezinho, 1000 coisinha. Nossa, tudo isso é lindo. Mas às vezes ajudar onde tem que ser ajudado para a coisa crescer, eles não têm mais sensibilidade. Por quê? Porque a maior parte foram feridas, enganadas, exploradas, deram tudo que tinha, ficaram traumatizadas com essas coisas, ficaram traumatizadas. Vou deixar esses envelopes chatos de lado aqui, tá? Alguns já passou. Então, porque para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem um erro com a sua astúcia. Vamos terminando, né? Gálatas capítulo 4, vamos lá, vou pular aqui alguns textos. Mas vamos lá, você está em Efésios, volta um pouquinho. Capítulo 4, versículo 19 e 20. Paulo, os Gálatas, Paulo fundou as igrejas na Galácia, e depois veio o pessoal da lei, entraram na igreja, perverteram o evangelho da graça, os Gálatas foram influenciados, estavam deixando a graça para seguir um outro evangelho. E Paulo faz uma dissertação toda explicando o erro que eles estão cometendo, nesse capítulo 1, 2, 3, 4, e continua, mas no capítulo 4 ele chega e fala uma coisa importante aqui no versículo 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Puderam estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O que é dores de parto? Paulo havia ensinado a igreja dos Gálatas sobre a graça de Deus. Entrou os judaizantes lá, perverteram tudo, então Paulo sentia dores de parto, por eles terem se desviado da graça de Deus, até Cristo ser formado. O que é Cristo ser formado na pessoa? Que Paulo sentia dores de parto para que isso acontecesse neles. E quando a pessoa conhece a palavra, ela vai amadurecendo, ela conhece o evangelho, a palavra de Cristo habita nela, ela vai tendo uma formação pelo conhecimento. E Cristo, aquela mesma coisa, aquilo que vem de Cristo, a pessoa de Cristo, é formada dentro dela, é que nem um quebra-cabeça. Diversas partes, você vai encostando uma parte na outra, vai encostando, daqui a pouco começa a aparecer uma forma, uma imagem, e você vai encontrando as partes, daqui a pouco você tem o quebra-cabeça montado, teve uma visão completa da verdade. Cristo está formado em você, você amadureceu. Você está tendo a visão do que é evangelho. Então Paulo estava com dores de parto, sofria. Por quê? Até isso acontecer com as pessoas, Cristo ser formado dentro deles. Cristo ser formado dentro deles. Vocês entendem isso? Então não se iluda. Se você não aprender o evangelho como é, o evangelho da graça de Deus, não for trabalhado com a verdade, ensinado, construído, enraizado, você nunca vai entender a alegria de ser salvo, o que é ser salvo, o que é a obra da cruz. Não vai, sempre tem uma dificuldade. Mas se isso crescer, se essa verdade crescer dentro de você, Cristo for formado em você, você vai se tornar uma pessoa tão forte, tão madura, uma resistência interior inabalável diante de tudo e de todos, principalmente desse sistema religioso evangélico que está corrompido. Isso não é o evangelho de Cristo, principalmente diante desse sistema. Agora é trabalhoso isso, é trabalhoso isso.
Vamos terminar onde começamos. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler só do 15 em diante. Olha o que ele fala. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A pergunta que eu falo é isso: você tem paz? Mesmo faltando alguma coisa, você tem paz? Mesmo no mundo tumultuado, você é uma pessoa que tem paz, a paz de Cristo. Não é a paz de Deus, é de Cristo. Você tem paz, mesmo no meio das atribulações da vida, mesmo no meio de uma dificuldade, mesmo na solidão ou estando acompanhado, mesmo tendo muito pouco ou nada, você tem paz, porque quem entendeu o Evangelho entrou no descanso de Deus. Se você quer saber, o nosso sábado, o dia de descanso é Jesus Cristo. Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Não é o sétimo dia. Seja a paz de Cristo o árbitro. O que é o árbitro? Que comanda a partida de futebol. A autoridade máxima ali no futebol. Ele pode expulsar, advertir, iniciar, terminar o jogo. O que é o árbitro? A paz é o árbitro do nosso coração. A paz é um termômetro. Se eu realmente atingi isso ou não. Se eu realmente compreendo o Evangelho ou não. Se eu realmente vivo a libertação da cruz ou não. Porque quando eu vivo tudo isso, eu tenho paz, mesmo no meio da tribulação. Paz. Jesus Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Continuando. Depois ele diz: habite ricamente em vós. O que, Paulo? A palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que vocês fizerem, seja palavra, ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças a Deus Pai. Então, meu irmão, a palavra de Cristo habite no seu coração. Aceita isso ou não? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos